18h01, né? Vamos começar o nosso evento hoje no formato Master 45, né? Lembrando da diferença, né? A Master 45, a nossa convidada Isabela Salton vai explorar um tema. Esse tema é justamente a governança no terceiro setor. É a primeira vez que a gente explora isso, né? Esse assunto nesse formato, né? E, e por isso que a gente convidou alguém que conheça bem, né? Esse tema no terceiro setor para poder contar um pouco da história, inclusive de uma vivência prática, né, que Isabela teve aí num passado recente, né? Depois desses 20 minutos aí que a Isabela vai dar uma aula para a gente abre aqui para perguntas diretamente de vocês para a Isabela, né? Esse é um evento que visa democratizar o tema governança, né? E para poder incentivar o lifelong learning, né, de vocês no tema, né, no assunto governança corporativa. Então, Gabriela, eu entrego, ou desculpa, Isabela, eu entrego para você fazer a sua introdução, né, e já começar a sua apresentação. Tá bom. Obrigada, Yuri. Eu vou tentar aproveitar o máximo possível aí os meus 20 minutos, né? Para a gente ir direto ao tema, mas assim, antes de mais nada, eu quero agradecer a Celite, na sua pessoa aí, pelo convite de participar dessa massa. Como eu estava dizendo ali no começo, a melhor coisa que para mim é poder compartilhar aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei e aquilo que eu vivi. Então, assim, realmente é muito bom poder estar junto aqui batendo esse papo com vocês. Eu preparei um material que ele é bastante simples, mas é muito mais para a gente ter um guia dessa nossa, eu vou chamar de roda de conversa, né? Para a gente poder trazer alguns insights e, quem sabe, inspirar vocês também em alguma atitude aí dentro das suas empresas. Minha tela já está projetada. Aí eu vou, se eu Perfeito. tiver alguma coisa a ser alguma mensagem, você me ajuda, tá bom, Yuri? Pode deixar. Então, tá bom. Então, vamos lá. Hoje, bem, me apresentando rapidamente, né? Eu sou bióloga, administradora de empresas. Eu não vou discorrer aqui todos os cursos que eu fiz, mas o mais recente foi uma pós-graduação em ESG, Inovação, Liderança e Sustentabilidade, na FAAP, porque realmente eu sou apaixonada pelo tema. Desde sempre fui muito envolvida com a parte da natureza, sempre gostei muito disso, mas os eventos familiares me levaram a trabalhar em administração. Fui muito feliz no decorrer da minha carreira, participando de empresas como Reckitt Benckiser, Alcoa, Nielsen, Mahogany, e o Instituto Terra, né, minha última grande experiência aí como executiva. E isso foi realmente um presente, porque poder juntar um tema que eu gosto tanto, que é gestão, administração, com aquilo que me inspirou quando menina, foi realmente um prazer e um presente, é, por conta do impacto que a gente pode causar. Eu acho que isso é o melhor de tudo, qual é o impacto que eu quero causar. E isso eu falo muito. Qual que é o meu propósito hoje? O meu propósito é ajudar empresas e negócios a desenvolverem estratégias e desenvolverem as suas lideranças para a gente fomentar essa cultura ESG. Independente do que falam, né? Tem gente que defende, tem gente que briga, mas para mim isso é fundamental, porque a gente pode aplicar os critérios de diversas formas, de forma muito positiva dentro dos negócios. Bem, então hoje o nosso programa é fazer essa breve apresentação, falar um pouco sobre os princípios da governança e as diferenças com a governança no terceiro setor, e aí falar realmente daquilo que interessa, que são os cases, né, voltados junto do Instituto Terra, falando também sobre as parceiros voluntários, que é onde eu sou conselheira atualmente, e aí a gente entrar no nosso bate-papo. É, Primeiro, vocês são experts em governança, então aqui eu não pretendo trazer aula de governança, não é isso, mas acho que os princípios básicos que permeiam o assunto, eles sempre nos inspiram a falar mais sobre isso, né? Então, nós falamos de governança, é sempre um conjunto de processos, de costumes, de políticas, de procedimentos, que nos ajudam a organizar e dirigir melhor os nossos negócios, nos trazem segurança
e nos trazem um caminho onde a gente pode trabalhar com bastante confiança e assertividade, né? E no terceiro setor não é tão diferente. Eu, inclusive, digo que no terceiro setor ainda é mais importante você ter estruturas bem organizadas e com governança bem instituídas, porque você trata de organizações que vão falar sobre ações voltadas à sociedade, ações voltadas ao meio ambiente, ou seja, vai lidar com causas e temas que dizem respeito à própria sociedade. E, via de regra, essas organizações elas recebem doações e patrocínios que vêm da sociedade como um todo, sejam das empresas ou de doadores particulares. Então, por isso, é mais do que importante que a gente tenha boas estruturas de governança sendo colocadas nesses negócios, né? Inclusive porque assim a gente depende, né, as organizações do terceiro setor dessa confiança, porque quando a gente fala em governança, eu acho que a gente associa muito a questão da confiança, você trazer transparência e confiança, para mostrar para todos os seus stakeholders, sejam os seus investidores, seus patrocinadores, as pessoas que trabalham dentro da organização, as comunidades são muito importantes nesse tema, porque normalmente organizações do terceiro setor elas têm um impacto muito direto naqueles ambientes que ela trabalha, porque é disso que vai fazer realmente a diferença para que elas possam prosperar e possam trazer um futuro desejável acontecer naqueles lugares. Bem, trazendo um pouquinho, antes até de falar do Instituto Terra, acho que é importante a gente falar um pouco mais sobre essa questão da governança. Quais são os aspectos fundamentais que a gente busca trabalhar no terceiro setor, né? A gente tem que falar primeiro em transparência e credibilidade. Por quê? Porque as pessoas que estão contribuindo com organizações do terceiro setor, elas querem se sentir seguras e elas querem saber que aqueles recursos que estão sendo destinados a eles estão sendo realmente bem aproveitados, que eles estão sendo utilizados com os objetivos que foram definidos. Então, é importante que as organizações apresentem de uma maneira muito transparente nos seus relatórios de sustentabilidade, nos relatórios de atividades, com comprovação e detalhamento daquilo que está sendo feito. Muitas vezes são os relatórios que vão também servir como um endorsement, a propaganda para essas organizações poderem ampliar os seus trabalhos em outras regiões também. Uma coisa que eu sempre falei a respeito das doações é que os recursos que são recebidos, via de regra, quando isso vem do particular, do privado, são valores que as pessoas estão entregando para aquelas organizações cumprirem com o seu papel ambiental ou social, porque elas próprias não podem fazer isso de uma maneira direta. Ou seja, elas estão pagando, elas estão entregando um valor e delegando a responsabilidade para que aquela instituição faça. Eu costumo dizer que o dinheiro da doação é o dinheiro mais valioso, não só monetariamente, mas é o dinheiro que as pessoas entregam também com o coração para que algo aconteça de bem para a sociedade. Então, é preciso a gente trabalhar com muita eficiência e muita eficácia em relação ao uso dos recursos. Então, assim, ter dentro de uma organização estruturas de controle e de gerenciamento financeiro que realmente ajudem a trazer melhores resultados é sempre fundamental. Muitas vezes as pessoas falam assim, puxa, mas uma organização do terceiro setor não é uma empresa. Eu falo que sim e não. Eu acho que a gente tem que olhar como uma empresa, mas não uma empresa que só tem que dar lucro pelo lucro para os seus acionistas, que é um modelo antigo de empresas, mas sim uma empresa no sentido de que você tem que buscar ter um processo de gestão altamente eficiente, eficaz e que traga os melhores resultados possíveis para dentro do próprio negócio. O que vai
deixar como lucro, na verdade, é o lucro que ela vai deixar de benefício para a própria sociedade, porque a organização do terceiro setor não é a intenção gerar lucro para ela mesma, é somente para poder reinvestir e melhorar as suas estruturas e as suas atividades, mas ela tem que realmente conseguir fazer daquele valor o melhor uso possível para dentro das comunidades com que ela atua. Um outro ponto também que ajuda muito quando você tem uma organização, uma governança bem estruturada, é que no momento em que você vai buscar fazer as captações e participar de editais e de outros, e a busca de outros recursos, quando você tem uma estrutura de governança transparente e bem montada, onde você tem o conselho, onde você tem comitês, onde você tem os diversos órgãos que vão ajudar a trazer essa transparência, você tem uma maior possibilidade de fazer captação de recursos também. Né? E isso vai fazer o quê? Que a roda da sustentabilidade da organização ela gire com mais eficiência. Porque o grande problema da organização é que ela vive de projetos, de doações, e precisa constantemente estarem sendo renovados. E com isso você saber que no ano seguinte você vai dar continuidade a um determinado processo de expansão, a um projeto, a alguma coisa, mas que os recursos continuem a fluir para dentro da própria organização. Então, a confiança que vem da transparência e da credibilidade é fundamental. E um outro ponto muito importante também da governança é que, quando você tem as diversas ferramentas da governança bem instituídas dentro da organização ou da empresa, que você consegue fazer uma muito melhor gestão dos conflitos de interesse, porque você vai deixar de uma maneira muito clara quais são as regras com que você trabalha, quais são os seus códigos de conduta, quais são os seus códigos junto aos seus fornecedores, quais são os processos que você tem dentro da sua organização, para que realmente você tenha uma maior eficiência em todos os pontos que eu já mencionei anteriormente. Bem, então, eu acho que assim, dá para concluir com essa fala de que quando a gente precisa ter governança em todos os negócios que nós estivermos atuando, mas quando a gente fala em governança no terceiro setor, é muito mais relevante porque você realmente precisa trazer credibilidade e confiança para que você atraia doadores e parceiros para o teu negócio de todas as formas. E quando eu falo em parceiros, não são só parceiros financeiros, mas muitas vezes são aqueles parceiros que vão trazer o seu expertise para dentro como voluntários, e outros parceiros também, que podem ser as empresas de auditoria, as empresas de comunicação, as empresas que vão querer associar os seus nomes àquela organização do terceiro setor como um parceiro voluntário e assim também mostrar para a sociedade que ele está se importando com a sociedade como um todo. E aí eu vou já, para a gente poder aproveitar o nosso tempo, começar a contar um pouquinho do Instituto Terra. Isabela, veja se você consegue, aqui na configuração do seu Zoom, ali no microfone, né? Se você clicar ali no microfone em configurações de áudio, aumentar o som do seu microfone. A gente conseguiu. Tá relativamente baixo, a gente conseguiu te ouvir, né? Mas se você conseguir aumentar um pouco mais, melhora para a gente. Eu mexi um pouquinho, vê se melhorou agora. Não? Para mim está da mesma forma. Eu costumo colocar no 100%. Eu estou ouvindo bem, viu? Uhum. Está no 100% aqui para mim. Perfeito, então vamos lá, vamos seguir. Melhorou um pouco, melhorou. Melhorou. Melhorou? Melhorou, vamos lá. Bom, Obrigado, então, Isabela. imagina.
Bem, então, trazendo agora o case do Instituto Terra, eu recebi o desafio de dirigir o Instituto Terra logo depois do desastre de Mariana. Então, para quem, acho que todo mundo se recorda, foi o primeiro grande desastre com barragens que aconteceu no Brasil. Foi lá no Vale do Rio Doce, quando rompeu aquela barragem, a barragem de Mariana, que devastou vários municípios e percorreu e destruiu o Rio Doce inteiro, foi até a foz do Rio Doce. E o Instituto Terra é a ONG fundada pelo casal Lélia e Sebastião Salgado, foi fundada há 27 anos, 25 anos atrás, quando eles ainda nem imaginavam em discutir questões de sustentabilidade, mas foi o sonho realmente desse casal que tinha uma fazenda completamente devastada pelo uso da terra excessivo, né, através da extração da madeira, no ciclo da madeira e depois o ciclo da pecuária, que exauriu todas as terras daquela região. E eles sonharam lá, sei lá, 25 anos atrás, a começar a reflorestar, e realmente lá hoje é um grande oásis, é um exemplo para o mundo do que é possível fazer uma restauração consistente. E o Instituto Terra está muito próximo do Rio Doce, está na cidade de Aimorés, que é uma cidade divisa com Minas Gerais, que é em Minas Gerais, mas divisa com o Espírito Santo, e passava bem o Rio Doce ali no seu leito. Então, quando eu entrei lá no Instituto Terra, o grande desafio foi nós começarmos a ajudar as organizações que começaram a trabalhar para a reconstrução do Vale do Rio Doce. E aí eu vou mencionar principalmente a Fundação Renova, que foi a fundação criada a partir do termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, onde ela foi criada para cuidar e desenvolver dos diversos programas aí de restauração ambiental e social. E um dos programas que existiam lá é um programa de restauração de nascentes dos corpos d'água, que nós fomos o primeiro fornecedor, ou o primeiro parceiro a assinar um contrato com a Fundação Renova, justamente nesse campo. E aí começaram os grandes desafios, né? Porque para você sair de um modelo onde você atendia parceiros menores ou parceiros mais locais, para trazer um parceiro que tinha uma demanda focada na estrutura de grandes mineradoras. O primeiro contrato que eu recebi, ele tinha mais ou menos umas 80 páginas e era assustador. A gente tinha que realmente entender, bom, o que eu tenho aqui dentro, que eu já atendo aquelas demandas. Congelou? Congelou. 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 Isso. Sim. Deve ter caído a conexão. Tá É, congelado. caiu. Ela caiu, ela vai voltar aqui. Vamos dar um minutinho, ela já volta. Essa semana eu passei por uma dessas também. Eu fiz uma aula do Secretaria de Governança das 8 até as 10 da manhã, foi super bem. Aí às 10 eu entrei numa reunião das 10 às 11 e a internet estava muito instável. É. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela, vamos ver se Acontece. ela. Acontece mesmo. Uhum. Só um minuto, gente, eu vou ligar para ela. Ok. É, tem jeito. Eu liguei aqui para ela, não consegui falar.
Não Vamos dar um sei se me minutinho. engano, eu não sei se ela tá no Brasil, né? Não, ela tá em São Ah, tá. Paulo. Ah, tá, que ela Ela tinha tá em uma São viagem Paulo. marcada para fora. É, ela tá em São Paulo, a mãe dela tá hospitalizada, mas não deve ter sido isso, não, que fez ela interromper a apresentação. Ah, ela voltou. Isso, liga o microfone, Isabela. Aí, tranquilo. Me perdoe, não sei o que aconteceu. Tranquilo, Isabela, acontece mesmo. A internet é danadinha. Deixa eu- Ah, só para trazer mais emoções, né? Isso. Bom, vamos lá. Só um instantinho que eu vou. Eu não sei até onde vocês conseguiram ouvir, então. Cê- cê- é, Alô? Volta lá. Você estava falando da questão De da, trans- Mariana. da Mariana, justamente do da família proprietária rural. Isso, estava nesse slide. Ok, ok. Então, bem, quando houve o desastre de Mariana, muitas coisas tiveram que mudar dentro do Instituto Terra, porque nós nos tornamos um fornecedor ou uma instituição parceira da Fundação Renova bastante importante, tanto nos aspectos das estruturas de fornecimento dos projetos de recuperação de nascente, dos projetos ambientais e dos projetos de educação também. Então, para atender esse processo novo dentro da instituição, nós precisamos trabalhar vários temas de governança. Então, precisamos criar. Já existia uma estrutura de conselho, né, já há bastante tempo do Instituto, mas precisamos, então, trazer uma gestão melhor das áreas de compliance dentro da instituição. Então, começamos a criar diversos procedimentos, criamos uma área de compliance realmente, desenhamos e escrevemos diversos processos. Isso para quê? Não só para a gente atender as demandas que começaram a existir, mas também para a gente poder realmente se estruturar para os desafios que estavam surgindo. Você atender empresas que atuam junto com o Ministério Público, elas realmente mudam o nível de exigência. Então, nós fomos nos adaptando e ajustando, e algo muito importante é que a gente sempre trabalhou buscando trazer indicadores e a comprovabilidade de tudo aquilo que estava sendo feito, justamente para não trazer nenhum problema posterior. Então, era feito tudo com uma maneira, com processos e com a comprovação do que estava sendo realizado dentro da instituição. Isso, claro que causa vários desconfortos, porque você muda o status quo dentro de uma organização. Quando a gente fala em organização e governança, você fala também de uma mudança de cultura, né? Você tem que trazer um novo olhar sobre situações que anteriormente você não tinha um olhar tão detalhado, você não tinha tantas exigências. Então, assim, tanto no aspecto com relação aos nossos parceiros, aos nossos funcionários, aos nossos fornecedores, nós tivemos que revisar vários procedimentos para que nós nos adaptássemos àquele novo momento da instituição. Foi fácil? Não, não foi fácil. Não dá para dizer que a gente consegue fazer isso da noite para o dia. Mas uma das coisas mais importantes era ter um processo de comunicação muito claro junto com todos. A, a organização, ela tinha na época cerca de 90, 100 funcionários, depende do número de projetos. Então, se vocês pensarem, para uma organização de terceiro setor, não é um número pequeno, né? Então, você administrar essas pessoas, a maioria delas estavam próximas à instituição, mas tinha muita gente que trabalhava fora. Como é que você consegue realmente trazer essa nova cultura e trazer o entendimento do porquê que a gente está fazendo tudo aquilo? Não, porque muitas vezes eles falam, poxa, agora começaram a criar um monte de regras e um monte de situações que nós não tínhamos antes. Isso é chato.
né? É diferente, eu não diria que é chato, né? Porque tirar qualquer pessoa do lugar de conforto não é agradável. A gente mesmo não gosta disso, né? Quando você tem que aprender a fazer coisas de uma nova maneira. Mas o mais importante era mostrar os benefícios que estavam vindo por trás disso, né? O que a instituição estava ganhando em termos de reconhecimento, em termos de parcerias, e como isso também refletia para dentro da própria instituição, através das melhorias para os próprios colaboradores, né? Processos mais seguros. A questão da segurança no trabalho foi uma questão muito focada também. Então, assim, a gente trazer esse processo de governança, quando você tem uma exigência externa, do jeito que foi um grande desastre, se tornar fornecedor, é algo que está absolutamente fora do nosso controle, mas a gente tem que ver isso como uma grande oportunidade também. Então, assim, Uhum. às vezes as pessoas olhavam, mas para que tudo isso? Primeiro, existe um procedimento, e se existe um procedimento, a gente tem que olhar aquilo que realmente nós conseguimos atender, aquilo que nós vamos desenvolver em médio prazo e aquilo que realmente a instituição talvez não tenha, nesse primeiro momento, condições de responder. Mas isso tudo tem que ser feito com muita transparência. Bem, eu acho que eu não quero quebrar os meus 20 minutos, viu, Yuri? Então, eu vou seguir aqui Tranquilo. falando, né? Vai lá, segue o seu script, Isabela, tranquilo. Bem, então, assim, se a gente pudesse envelopar um pouquinho isso tudo, né? Que quando a gente fala em governança no terceiro setor, a gente precisa garantir realmente a transparência, a eficiência, a captação de recursos, tá? A gente precisa implementar essas boas práticas para a gente transformar realmente o impacto que a gente traz como terceiro setor para a própria sociedade. Tem que ser relevante, porque se não for relevante, não faz sentido, né? Então, esse é um dos papéis fundamentais. E aí eu tenho um outro caso bastante importante para comentar com vocês, né? Que é o caso do Parceiros Voluntários, que hoje Uhum. eu sou conselheira, eu assumi agora, recentemente, o conselho, como membro do Conselho Administrativo da Parceiros Voluntários, e é algo que eu me sinto extremamente lisonjeada, porque é uma ONG referência no Rio Grande do Sul também. Eu tenho, não diria duplo, triplo, quíntuplo carinho pela Parceiros Voluntários, porque assim, a origem da minha família é do Rio Grande do Sul. Eu estava no Rio Grande do Sul 2 dias antes todo esse desastre que aconteceu começar, Uhum. e realmente é um grande desafio, porque a Parceiros Voluntários é uma ONG que já tem uma estrutura de governança muito bem feita, né? Ela é uma ONG que foi fundada pela Maria Helena Johan Peter, há 27 anos, e ela foi visionária pensando no poder do voluntariado. Então, trazer o conhecimento do voluntariado para a sociedade como um todo. Então, capacitando, organizando, ajudando as pessoas nesse grande processo para melhorar a nossa sociedade. Então, assim, agora, como toda ONG, você imagina o seguinte, que em meio a todo esse grande desastre, claro que você precisa mais do que nunca trazer muita transparência para o que está sendo utilizado. Aqueles que estão mais vividos como eu vão lembrar que antigamente, quando se falava numa organização de terceiro setor, se associava muito à lavagem de dinheiro, né? Associava-se Uhum. muito à enganação. Isso Uhum. aí alguém arrumou um negócio e está lavando ou desviando dinheiro através da instituição. Tá? Isso pode ter sido uma prática do passado, mas com a governança você dá segurança de que isso é inadmissível hoje em dia. A sociedade não cai mais nessa maneira. Então, você Uhum. realmente precisa trazer essa certeza e essa resposta para a sociedade. A Parceiros Voluntários ela está tendo um papel muito importante agora, diante da crise do Rio Grande do Sul, ajudando outras instituições. Ela foi também reconhecida recentemente
pela empresa Humanizadas como uma das melhores para o Brasil. Ou seja, as empresas que trabalham seriamente na relação com todos os seus stakeholders. Enfim, deixa eu passar aqui para o próximo slide. A governança, quando a gente pare para pensar, ela não é algo que assim, agora eu vou ter governança. A gente tem que ter governança o tempo inteiro. Uhum. Né? Pensar como é que eu começo a organizar a minha organização, a minha empresa, de forma que eu consiga ter clareza dos processos que eu preciso controlar e que eu preciso realmente garantir o resultado que eles vão me trazer a longo prazo. Então, assim, óbvio que nesses poucos minutos que nós temos, é muito difícil poder contar tudo aquilo que a gente vive anos a fio numa instituição. Mas o que eu posso garantir é que, se não fosse a governança que foi instaurada e precisa ser instaurada, porque assim, não tem dia para acabar, a gente pode ter um dia para começar, mas é uma jornada que a gente vai ter por muito tempo, porque são várias etapas, são vários passos, são vários comportamentos que a gente tem que mostrar para as pessoas quais as vantagens de serem mudados, e isso não acontece realmente do dia para a noite. Né? Era esse basicamente o material que eu tinha trazido. Eu hoje atuo com uma consultoria de negócios, trabalhando sempre em prol de trazer a melhor prática de sustentabilidade dentro dos negócios, olhando como é que os negócios podem se beneficiar com aquilo que ela já constrói, né? Mas, principalmente, como é que a gente realmente a gente se torna relevante para a sociedade? Uhum. Não só como empresa, que a empresa precisa gerar lucro, sem dúvida, mas são tantas as ações que a gente tem dentro do nosso negócio que já são focadas em sustentabilidade. Muitas vezes a gente só não organizou isso de uma maneira melhor, mas a gente pode fazer isso para que realmente a empresa se torne mais relevante e trabalhe na sua perpetuidade. Tá bom? Esse aqui é o meu WhatsApp, para quem quiser já fazer um contato comigo, o meu LinkedIn também. Mas, assim, o mais importante agora, eu vou fechar essa apresentação, mas a gente bater um papo, né? Eu peço perdão aí pelo problema de conexão que nós tivemos novamente, isso atrapalha a gente, mas não pode perder a vontade da gente conversar. Então, eu estou aqui à disposição de vocês para a gente bater esse papo agora. Tranquilo. Bom, a fila de perguntas está aberta, né? Mas eu vou fazer uma introdução antes para que vocês possam aí se organizar e levantar a mãozinha, né? Se ninguém perguntar, eu tenho 4 perguntas aqui para a Isabela, né? Mas vamos lá. O teu LinkedIn está compartilhado no bate-papo aqui no chat, né? Desse grupo, né? E esse evento, né, está sendo gravado e amanhã já está disponibilizado no nosso YouTube. Então, a turma pode voltar lá e capturar os seus dados, né, para poder fazer contato contigo, que realmente o tempo é muito curto, né, mas é uma possibilidade que nós damos para quem acompanha o Celint conhecer uma pessoa como você, Isabela, e depois, né, num outro ambiente, poder prolongar a conversa, né, e aprender mais contigo com relação a esse assunto debatido hoje, né? Mas vamos lá, tem alguma pergunta? Senão, um de cada vez, gente. Não precisam se apressar. senão eu pergunto. Então, lá, opa, boa. Vamos lá, Eduardo. Eduardo, depois tem a Adriana. Abre o microfone aí, Eduardo. Eu participo de uma ONG, da diretoria de uma ONG, já com 47 anos, 43 anos. Tem um bom sistema de governança implantado, nós temos auditoria da Price, que é feita, uma estrutura muito legal. Um desafio que eu vejo na administração, e daí vem a minha pergunta para ver se você conhece algum sistema. As verbas de projeto, dos projetos governamentais, você tem que fazer toda uma gestão
específica desse uso e conhecer. Você não pode gastar o dinheiro em qualquer lugar e tem que ser naquilo que foi apresentado no projeto. Nós temos uma certa dificuldade administrativa para fazer a gestão dessa prestação de contas. Você tem alguma referência de software ou de ferramentas que possam auxiliar nisso? Eduardo, lá realmente esse controle aí das rúbricas, né, Isso. destinadas a verbas governamentais é um enorme desafio. Tanto é que a gente, quando eu entrei no Instituto Terra, nós tínhamos alguns poucos projetos financiados com o governo de Minas Gerais e encerramos esses contratos e não renovamos. Hoje, o Instituto tinha como premissa não trabalhar com verbas governamentais. Mas, assim, o controle era feito internamente naquela época, com modelos bastante rigorosos de controle numa arquitetura danada mesmo. Então, assim, realmente é desafiador. O que eu posso fazer, inclusive tem gente aqui do Instituto Terra hoje, eu vou me informar se eles encontraram alguma maneira de conseguir administrar melhor esses contratos, tá? Mas o grande problema é que passam-se 2 anos, 5 anos, 6 anos e de repente você recebe uma cartinha do governo pedindo esclarecimento de alguma coisa, e você tem que realmente manter tudo isso muito bem controlado, arquivado, registrado, para você não ter problema, inclusive, com o seu CPF. O objetivo da pergunta é porque realmente é como você classificou, é um esforço hercúleo para você ter. A gente mantém toda a regra, porque senão não teria renovação disso. Então, projetos de lei, Rouanet, cultura do esporte, uma série de coisas. Então, você tem toda uma característica. O pessoal é muito experiente na organização. Eu estou há pouco tempo, 3 anos, mas o pessoal é muito experiente, roda bem. O que eu queria ver se tem alguma ferramenta que dê menos suador para quem cuida responsavelmente isso. Porque o objetivo é cuidar responsavelmente. Isso, do modelo que tem na unha, é um trabalho hercúleo. Hercúleo, sim. Se você puder me mandar um WhatsApp depois, eu prometo para você que eu entre em contato, inclusive com a própria Parceiros, para saber se existe alguma indicação que eu possa repassar para você. Vai ser muito bom. Tá, joia. Muito obrigado. Deixa eu fazer um comentário aqui. Eduardo, eu já mando para você o contato da Isabela por WhatsApp, né? E eu também me coloco à sua disposição, porque a entidade onde eu sou presidente, nós atuamos muito somente com fomento, né? E o fomento, tanto fomento privado quanto público, né? E quando a gente entra nessa discussão, o nome que nós damos internamente é orçamento carimbado, né? Então, Isso. realmente tem uma separação, né? O orçamento da entidade, o orçamento carimbado, e tem uma gestão própria do orçamento carimbado. Então, eu vou te conectar também, né, com a pessoa responsável por isso na minha instituição, para que possa aí trocar uma ideia e ver se te ajuda com alguma coisa. A verba carimbada é o nome correto disso. Isso. Exato. E os próprios projetos também, via de regra, você também tem, os doadores internacionais também têm muito isso. Então, você tem que responder realmente com um controle bastante preciso, fazendo um plano de contas bastante detalhado na hora que você recebe o recurso e você realmente tem que fazer o controle. Tá? Bom, Obrigado, Yuri. Adriana, Obrigado, Isabela. valeu. Adriana, tua vez. Olá, boa noite a todos. Isa, é sempre um prazer te ouvir. Ela é a rainha da governança, conhece tudo, sabe tudo e a gente sempre aprende com ela. Eu acho que foi transmissão de pensamento com o Eduardo, porque a minha pergunta está bem alinhada com o que ele colocou. E a minha pergunta, na verdade, vai mais no sentido de, além do controle, de gerar essa traçabilidade para garantir essa transparência externa, né? Porque eu acho que justamente vai fazer a diferença do terceiro setor quem conseguir comprovar essa governança na prática, ou seja, quem conseguir comprovar essa transparência na prática. E aí a minha pergunta vai um pouco nessa linha do Eduardo, ou seja, será que já existe
alguma empresa de tecnologia que tenha algum tipo de ferramenta que faça essa traçabilidade e que ajude nesse controle? Será que o terceiro setor não deveria se aproximar? E aí eu vou colocando algumas perguntas, tá, Yuri, acopladas a essa minha primeira. Será que o terceiro setor não deveria justamente procurar como um dos seus investidores, empresas de tecnologia para ajudar nessa jornada? Porque eu entendo que vai fazer a diferença, e aí eu, como doadora, por exemplo, eu vou querer participar de um projeto que garanta justamente essa lisura, né, para eu ter certeza de para onde meu dinheiro está indo. E eu entendo que as grandes empresas também vão buscar esse tipo de conceito. Então, era mais essa dúvida que eu acho que o Eduardo já pôs aí a bola em campo. Só para Obrigada. complementar, obrigada, Diana, primeiro pelos elogios, né? Você é sempre gentil, né? Mas muito bom. Agora, uma coisa assim que acontecia de prática, para cada novo doador, novo grande projeto, primeiro assim, você escreve um projeto e você responde, no caso do governo, a um edital baseado naquelas premissas, então você tem ali que atender todas aquelas demandas. E aí, quando você recebe o valor que está sendo colocado, você abre uma conta específica, tá? Apenas para manutenção e gestão daquele valor. Então, assim, aquela conta você manda extratos para o doador, né? Você manda os controles todos comprovando, e aí você tem que ter a rastreabilidade contábil de tudo aquilo que foi feito. Apagou 10 litros de gasolina no posto para abastecer o carro para ir atender. Tudo com relatórios. Então, assim, você tem realmente um processo de rastreabilidade que é muito eu diria até manual, mas pelo menos era naquela época, né? Mas que você precisa ter realmente, por exemplo, todos os fornecedores aprovados, que eles estejam alinhados às melhores práticas, para que a gente, por exemplo, não contrate, porque manutenção de fornecedores, a gente sabe que esses são os stakeholders mais complicados. Cuidar da sua cadeia de fornecedores é o mais difícil. Então, assim, esse olhar ele tem que existir o tempo inteiro. E aí, muitas vezes, você tem que dizer não para um fornecedor. E aí, pensar o seguinte: se você tem uma situação muito diferente, porque imagina só o que ele dá com um pequeno produtor que muitas vezes não tem como te dar uma nota, não tem como te dar um comprovante. Então, você tem que levar a situação para o doador, perguntar se ele aprova aquilo lá, estabelecer um procedimento e passar a usar aquele procedimento para que. Então, assim, quando eu falo que tem que ter muita transparência e conversa, é por causa disso. Chegou uma situação inédita, você tem que levantar aquele ponto e discutir com quem está te doando dinheiro também. Isa, desculpa só te interromper. Por que eu trouxe a questão da tecnologia para dentro do terceiro setor para gerar essa traçabilidade? Porque eu tenho ouvido algumas ONGs falar de blockchain para justamente fazer esse rastreamento, né, e essa validação. Então, não me espantaria que já já a gente vai ter muito sistema rodando aí dentro do blockchain para o terceiro setor. E que eu acho que é algo que a gente, enquanto conselheiro, enquanto diretor de ONG, etc., acho que a gente tem que estar preparado para isso, né? Boa, boa. A questão é como é que também a inteligência artificial pode nos ajudar a trazer uma efetividade maior nos processos que a gente tem. Eu acho que assim, está tudo tão rápido que a gente tem que realmente estar muito atento para tudo isso, né? E usar principalmente um exemplo. Se funciona naquele lugar, por que não pode funcionar nesse também? Né? Eu acho que é isso que a gente aprende com os exemplos. Obrigado, Adriana. Obrigado, Isabela. Marco, por favor. Bom, antes de mais nada, obrigado, Isabela, pela explanação. Eu tenho duas perguntas, né, encadeadas aqui. A gente tem uma clareza do que é uma estrutura de governança dentro de uma empresa convencional. Então, a primeira pergunta ela é semelhante numa empresa do terceiro setor? E do ponto de vista de envolvimento, quando a gente discute governança numa empresa convencional, a gente costuma dizer que o papel do conselheiro é muito a visão de
longo prazo, a visão estratégica. Esse papel é o mesmo dentro de uma empresa do terceiro setor ou não? Ouvindo você falar, me parece que é muito mais hands-on do que eventualmente uma empresa convencional, é isso? Bom, então, vamos lá. Respondendo a tua primeira pergunta, obrigada, Marcos. Eu acho que a estrutura depende da organização, depende do porte dela, da capacidade dela de suportar, inclusive financeiramente, uma estrutura de governança. E eu falo que assim, o ótimo é inimigo do bom. Se não der para fazer o ótimo, comece fazendo com aquele que é inegociável, aquilo que você não pode deixar de fazer para começar a ter uma estrutura de governança. Idealmente, ela deve ser parecida, mas acho que assim, sem exageros, porque não adianta, a gente não pode comparar a estrutura de uma mineradora, de governança de uma mineradora, por exemplo, que era aquele caso, com a estrutura de uma organização na beira do Rio Doce. Né? Você tem demandas muito diferentes e até, muitas vezes, você não consegue implementar determinadas situações tão rápidas. Né? Então, trazendo o resumo, idealmente, sim, como estrutura, mas aí você vai ter que ver com que profundidade, com que detalhamento que você vai fazer tudo isso. E sempre com a ideia de que é um trabalho contínuo, você sempre vai tentar buscar melhorar, melhorar e melhorar. A sua segunda pergunta, que você fala do envolvimento do conselho, se o conselho, eu acho que assim, se o conselho não estiver envolvido e acreditando, nunca vai funcionar nada. Né? Então, assim, o conselho é fundamental para inspirar. E no caso do terceiro setor, acho que assim, o conselho tem que estar muito próximo do diretor executivo, do superintendente, seja lá o nome que for aquela pessoa que estiver liderando, porque ele vai precisar do conselho, seja através da formação de comitês para ajudar no seu trabalho, seja no direcionamento ou na busca de parceiros que possam ajudar nessa estrutura de compliance, de governança melhor. Então, assim, eu acho que assim, não dá, numa organização de terceiro setor, o conselheiro é muito mais hands-on, sim, né? E tem que ser, né? Porque não dá para a gente ficar só ali, olha, vamos ver, veja bem, não, vamos lá, agora arregaça a manga, vamos na reunião, vamos ouvir, vamos ajudar também a tomar as decisões. Ok, obrigado. Bacana. Vou dar um pitaco aqui, tá, Isabela? Que eu estou 100% alinhado com a Isabela, porque esse ponto que ela traz aí da questão do conselho alinhado com a diretoria executiva da entidade de terceiro setor, isso é fundamental. Um conselho de entidades sem fins lucrativos, ele é hands-on, até porque a Isabela estava contando, né? A estrutura é pequena, né? E aí vai precisar do conselho, e por isso que os conselhos de entidades sem fins lucrativos são grandes, né? Porque ele vai agregando no conselho aquelas deficiências que a estrutura executiva não tem, porque ele tem essa característica de hands-on, né? E aí, fazendo um ponto com o que você trouxe, Marcos, né? Especificamente nessa entidade onde a gente trabalha, a gente aplica a metodologia do seguinte: 50% da reunião do conselho é planejamento estratégico. Né? Até porque quando o Paulo me convidou para montar esse conselho há 3 anos, ele fez a seguinte pontuação: nós não viveremos, e essa entidade também, Tamburus, tem 50 anos, nós não viveremos mais 50 anos fazendo as mesmas coisas que nós fizemos nos últimos 50 anos. Então, você percebe que a questão do planejamento estratégico foi muito latente. Né? Então, dá para ter essa característica de hands-on e planejamento estratégico no terceiro setor. Legal, Yuri, obrigado. Bom, Maurício, vamos lá. A última pergunta aqui. Ih, rapaz, que responsabilidade, né? Só queria dar boa noite especial à Isabela com essa dedicação de tempo, mas não posso deixar de cumprimentar o doutor Luiz Gagliotti, doutor Marco Gonçalves, colegas da melhor 11ª turma do Concertif. De todas as 11ª turma, a melhor é a nossa. Sem dúvida nenhuma. Olha só, Isabela e demais partícipes, eu estou controller geral corporativo de uma fundação e ela fica no município de Vassouras, Rio de Janeiro. Bacana. O presidente eleito, agora 1 ano e meio atrás, foi meu aluno na Fundação Getúlio Vargas
de governança corporativa. Então, ele tem belíssimos conhecimentos pela FGV, não porque foi meu aluno, por favor, mas ele não consegue mover algumas práticas e um desafio muito grande que ele colocou, e eu queria dividir aqui para que sobre ela, não surpreenda, né? Só para dividir com vocês, porque é público, que a governança desta fundação está no site, está nos relatórios de administração. Ela tem um conselho diretor, 6 pessoas. Um conselho curador, 9 pessoas. Um conselho eleitor, 52 pessoas. E um comitê de gestão com 7 pessoas, incluindo o presidente. É difícil, né? Mudar isso, criar uma cultura, porque um dos membros desses comitês e conselhos é o padre da cidade, é a pessoa que fundou não sei o quê. Não há um desrespeito, há uma dificuldade em lidar com isso. Alguém já conseguiu tecer algum tipo de mudança? Eu pensei em criar um conselho benemérito e botar lá algumas situações específicas. Pensei também em dinamizar mandato, porque hoje é vitalício, é difícil mexer com tudo isso, é onde a gente mais esbarra. Eu queria mais, acho que fazer uma confidência do que qualquer outra coisa. À disposição para ouvir. Maurício, é engraçado isso, porque quando você está numa cidade pequena e é fundada uma organização, essa é característica mesmo. O pessoal da maçonaria, né? São aqueles... as pessoas que ajudaram a fundar a organização, então lá os seus nomes circulam, às vezes tem nomes assim super relevantes assim da sociedade, mas que você nem sabe, não tem nem e-mail para mandar um comunicado para as pessoas. Eu tive dificuldade de fazer o cadastro lá atrás, era diferente, a gente fazia, peraí, mas eu precisava fazer a reunião dos associados. Quem que tem o telefone dos associados? Ah, não, esse está muito velhinho, esse não sei o quê. Então, assim, precisa da assinatura para a documentação lá, e passa para o outro assina, e às vezes você ficava assim, em situações realmente. É desafiador. Eu acho que, assim, se for possível trazer pontos de encontro, isso eu estou pensando agora, tá? Já que você me provocou, eu também estou me dando o direito de pensar junto com você. Pontos de encontro mais comuns do que aquelas reuniões obrigatórias, sabe? De tentar reunir e trazer as pessoas mais próximas da causa, talvez você consiga, sabe? Não necessariamente numa estrutura de uma reunião formal. Olha, vamos bater um papo aqui, falar do que está acontecendo, vamos ter um café da manhã, um jantar, ou, enfim, depende, né? Mas para que as pessoas possam começar a entender que elas têm o que contribuir, né? Então, eu imagino que também eu trazer assim, um bate-papo do diretor contando um checking point, sabe? Olha, vai ser por Zoom, meia hora, pessoal. Sabe, começar a trazer um certo ciclo de atividades onde eles sejam convidados, mas com rotina e ritmo. Porque se você talvez impuser um ritmo, você consiga de vez em quando vem 4, aí no outro vem 5, aí volta 3, e aí de repente já estão 7, sabe? Você começar a criar um movimento para trazer essas pessoas. Porque, via de regra, elas vão acabar morrendo, né? Porque são pessoas que estão lá há muito tempo e vão ter que entrar novas pessoas também. Então, assim, quem serão os próximos que serão convidados a ocupar esses lugares? Como preparar os sucessores desses lugares? E o curioso, Isabela, é que aqueles que pensam que a morte está mais próxima, não, porque minha filha vai me suceder. Não, porque meu filho vai para o meu lugar. Não está escrito em lugar nenhum, mas é um costume. Então, é realmente desafiador, a palavra foi perfeita. E eu gostei da ideia dos grupos, talvez até em pequenas doses, né? Porque já que são 50 em um, 6 em outro, todo mundo junto não funciona. E o Zoom também não é, o virtual também não é uma ferramenta, mas se convidar para um café com um pãozinho, todo mundo vem. Isso aí acontece. Eu acho que você falou uma coisa que é muito certa, fazer os grupos de afinidades. É quase criar um comitê dentro dessa galera. Quase isso, é verdade. Porque se você cria grupos de afinidade, faz uma pesquisa primeiro, o que cada um, sabe? A gente às vezes não sabe nem
no que a pessoa é formada, no que ela atuou, no que ela pode contribuir. Se você não souber mapear as competências dessa turma, fica mais difícil. Talvez mapeando as competências possa ajudar. Convidar quem quer ajudar, quem quer participar. Eu acho que é muito isso. Obrigado. Perfeito. Nossa, Isabela, você trouxe um tema. é, Aliás, a pergunta do Maurício foi muito desafiadora, porque ela sempre vai remeter à questão da atualização do estatuto, né? E que é um parto tremendo, né? Enfim, mas é necessário que seja feito, até para poder desmontar essas estruturas aí que foram inventadas lá atrás, que hoje não faz mais sentido, né? E aí a Isabela traz bons pontos, né? Como incomodar essa turma, né? Sem que ela seja definitivamente eliminada do processo, né? Mas enfim. Isabela, muito obrigado, assim, ó, foi super bacana, a gente assim, avançou no tempo, né, porque as perguntas foram muito boas, era importante que a gente respondesse todas as perguntas, né? Eu já te entrego para fazer o encerramento, mas só lembrando, a gente volta num próximo evento, uma próxima Master, no dia 7 de agosto, né? Aí o palco será dado ao Eduardo Tamburuz e equipe, né? Isso aí, Eduardo. Vai contar para a gente aí como que foi essa dinâmica de construção de um toolkit no ambiente do Alumni Plus para poder estruturar a governança em entidades, né? E o Eduardo vai estar com a turma dele aqui, junto com o Gaspar, contando para a gente esse processo, né? Da elaboração do toolkit e como, né? Com esse toolkit que logo vai estar disponível aí para todos do Celint, né? Como usar esse toolkit para poder estruturar a governança nas entidades que vocês atuam. Então, Ótimo. Isabela, entrego para você fazer o teu encerramento. Bom, só posso agradecer, realmente um prazer estar aqui ouvindo, aprendendo com vocês, porque cada provocação a gente tem que parar para pensar, né? Eu acho que esse que é o bom, porque nós não somos donos da verdade, a gente não tem todas as respostas. E a gente cresce tanto quando recebe provocações e fala assim, eu vou levar essa ideia lá para frente, então como é que eu vou poder usar? Então, assim, um prazer enorme estar pela primeira vez nessa Masterclass. Deixo os meus contatos à disposição de vocês, independente, para a gente bater papo, se conectar e poder assim, ajudar uns aos outros, porque nesse caminho, se a gente não contar uns com os outros, fica muito mais solitário e distante, né? Então, contem comigo. Obrigado, Isabela. Obrigada. Até a Muito próxima, obrigado, gente. Isabela. Um Obrigadíssimo aí pelo abraço a tempo de todos vocês. aí. Uma boa noite. Boa noite. Valeu. Boa Boa noite, noite. obrigada. Tchau, tchau.